São histórias que se encontram aqui. Histórias de sobrevivência, de apagamento histórico e cultural, de migração, de colonização, de reconhecimentos e desconhecimentos. Nosso propósito aqui hoje é também mostrar outros lados dessa história, e não somente aqueles convencionais que trazem a história sob um ponto de vista específico. Estamos em 2024, ano da migração alemã. São 200 anos de migração, comemorados muitas vezes sem reflexão. E por isso nos questionamos, temos espaço para falar sobre isso? Como as universidades e as comunidades que estão envolvidas nessa história acolhem essa questão? Adriana Mink Cocó Gibelino Padilha, do povo Caingang, da terra indígena Chapecó, em Santa Catarina, tornou-se a primeira professora indígena a integrar o quadro efetivo da instituição e é a primeira mulher a obter o título de doutora do seu território. Formada em Pedagogia e História, mestre em Antropologia Social pela UFSC, doutora em História também pela UFSC, professora da Universidade Federal de Santa Catarina no Departamento de História. Atua principalmente no curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Também é coordenadora do Laboratório de História Indígena. Hoje eu vou apresentar o professor João Klug. Ele possui graduação em Medicina Veterinária, em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim, professor titular, atuando principalmente nos seguintes temas: imigração, colonização, meio ambiente, identidade, luteranismo e germanidade. As vidas que aqui se encontram e se encontraram podem mudar os rumos nessa história. Podem dar outra dimensão para a nossa relação com o meio ambiente, para a convivência entre diferentes povos e a garantia de direitos de todos, bem como o reconhecimento da história de todos. Por isso, queremos ouvir vocês. Minha primeira pergunta é: como foi a relação entre os povos indígenas e imigrantes? A minha segunda pergunta é: como o povo indígena vive hoje? Então, a relação entre o imigrante, nós estamos falando do imigrante alemão, mas isso também é válido para o italiano, mas principalmente para o imigrante alemão, é uma relação conflituosa, porque normalmente nas propagandas de imigração que eram feitas nos estados alemães, havia um silenciamento em relação à presença de indígena. E o Brasil era apresentado como uma terra boa, um clima bom, solo fértil, etc, etc, e um vazio demográfico, né? E quando na realidade, na forma de divulgação e de angariar o imigrante, ninguém falou um i sobre a presença indígena, né? E, esse pessoal, então, chega comprando ou não a sua terra, de repente se dá conta que essa terra é habitada. E aí começam os conflitos, né? E por parte dos colonizadores, a gente percebe assim que há uma preocupação com a ideia de progresso, né? Aí nós temos um embate entre civilização e barbárie, né? Então o que tem aqui é apresentado para o imigrante como a barbárie, que reina a barbárie. E esses imigrantes são portadores da civilização. E a civilização deve triunfar sobre a barbárie. Então, o meio ambiente, né, a floresta é umbrófila mista, né, a Mata Atlântica, ela é apresentada como um espaço da barbárie. E o imigrante é estimulado a vencer a barbárie. Então, o primeiro inimigo a ser vencido é a natureza. Jamais se cogitou a possibilidade de uma convivência dentro de uma perspectiva que hoje a gente chamaria assim, de sustentabilidade, né? Ele deveria vencer a barbárie. Isso é perfeitamente, se percebe isso muito bem em fotos, especialmente aí no final do século XIX,
as fotos clássicas do imigrante com um machado na mão, o pé sobre uma peroba, um ipê derrubado, e orgulhoso com seu machado, está vencendo a barbárie. Pois é, e quem faz parte dessa barbárie? A população indígena, que também deve ser vencida da mesma forma, com o estímulo dos colonizadores e com o estímulo dos governos provinciais e do governo imperial. Então, esse processo de negação da possibilidade de convivência com o indígena, isso é uma realidade desde o primeiro momento, com algumas raras exceções, mas essas não são ouvidas. E eu diria mais, esse processo se torna mais grave ainda a partir do Faldear, do Verein des Deutschtums im Ausland. Aí, de uma vez que o imigrante alemão ele é estimulado a fortalecer a sua germanidade. Fortalecer a germanidade seria mais ou menos assim como estabelecer pequenas Alemanhas no subtrópico brasileiro. E é interessante como geógrafos, engenheiros e tal, ligados ao Faldear, que transitavam por aqui, inclusive chegam a relatar assim, que é urgente o processo de tornar essa segunda ou terceira geração, torná-las novamente alemães, porque eles estão, e aí vem um neologismo, né? Eles estão passando por um processo de caboclização, um Verkaboklierung. Né? E qual é o indicativo da caboclização? Eles estão adotando hábitos do caboclo e do indígena. O que são esses hábitos? Alimentação. Estão se alimentando com farinha de mandioca, feijão preto, milho e não sei o quê. E, bom, isso é coisa do indígena e do caboclo. Então percebam a falta de sensibilidade. Esse indivíduo aqui, nesse ambiente, vai se alimentar do quê? Vai se alimentar de Eisbein, enfim, batatas, alimentação. Não, mas são criticados em função disso. Né? Tem as suas casas no estilo caboclo indígena. Né? Fazem as suas roças de coivara. Aprenderam com quem? E teria outra maneira de fazer? Claro que não. Então, o que eu percebo aí é assim, uma falta total de, talvez não de conhecimento, mas de sensibilidade, de perceber que o sucesso do imigrante alemão aqui estaria na medida em que adota o hábito do indígena e do caboclo. Né? E isso faltou. Isso faltou, exatamente. Eu digo até mesmo que talvez seria um empoderamento do saber, né? Exatamente. Mesmo que a gente está falando de 200 anos, né, de imigração, sabemos que todo esse contexto histórico de conflitos, né, ainda hoje, né, em muitos territórios a gente percebe ainda que há esse conflito, mesmo que seja às escuras, mas ainda se percebe esse conflito bem intrínseco em territórios aonde principalmente tem a população indígena. Mesmo sabendo que há essa aproximação de amizade, de parceiros, né, de não ter, entre aspas, o conflito, mas a gente sabe que ainda se percebe nas falas, no modo de respeito, né, e sabe que há esse conflito bem inerente, né, nesses territórios próximos dos territórios indígenas. E aí, trazendo um pouquinho sobre o contexto da imigração, mais pro contexto a qual eu percebi, né, a qual eu vivi há muitos anos, trazer um pouco da minha experiência, porque no território caigangue, no oeste catarinense, a gente tem muitas populações alemães, né, principalmente no município de Ipuaçu. E como eu já falei, né, a gente hoje percebe essa proximidade de respeito, amizade, mas a gente sabe que ainda há esses conflitos quando se fala em território, em terra, né? E quando fala, por exemplo, a gente sabe que a terra indígena, né, as terras indígenas são delimitadas, né, são divididas. Mas para nós indígenas a gente não tem essa percepção, né? Nunca teve essa percepção de divisão.
como veio os imigrantes para o Brasil, como fala assim, eles fatiaram, né, em pedaços todo o contexto brasileiro, né, e dividindo Cerrado, Mata Atlântica, né, todos os biomas. Mas para nós, enquanto indígena, a gente não divide nada, né, a gente compartilha com os outros povos indígenas e respeita. E quando eu vi muitas histórias sobre esses conflitos, né, esses conflitos muito grandes, principalmente do povo Caigangue Laclanochoclen, e eu sei que a Valderes vai trazer um pouquinho mais sobre esse conflito Laclanochoclen, que é bem impactante. A gente teve essa primeira conversa, né, de tentar apaziguar esses conflitos. Mas como o olhar diferente do imigrante para a mata, né, o meio ambiente, é diferente do que o indígena olhar para o meio ambiente, né? Então, a forma da gente fazer com que esse ambiente seja de forma sustentável, né, reutilizável e fazer com que também a natureza, né, se permaneça naquele espaço. A gente fazia essas trocas de permanecer num espaço, depois volta, retorna, né? Talvez no inverno, depois do inverno, volta para o verão. E no contexto do imigrante não tinha esse contexto de voltar, né? E aí quando os nossos parentes voltavam para esse território, já estava ocupado. E aí havia aquele conflito, né? Aquele conflito direto, né? E havia muitas questões bem tristes, né? De falar de morte, então... é conflituoso também pensar em todo esse contexto, esse lado da história, né? Entrando nisso que você falou, Adriana, é interessante que o imigrante, no caso, a gente está mencionando mais de perto o imigrante alemão, ele é treinado a ver a sua área, seu pequeno lote, lá de 15 hectares, algo assim, como uma reserva de capital, quer dizer, uma visão mercantilizada de natureza. Ele precisa fazer aquilo render na perspectiva daquele capitalismo incipiente que está se impondo aqui no sul do Brasil. Então ele tem que produzir para a venda. Né? Ok, a população indígena não tem isso na cabeça. E com um agravante, aqueles colonos que passado alguns anos ainda tem uma reserva de mata, muitas vezes são tidos como colonos relaxados, que já estão aí há 10, 15 anos e ainda tem mato. Né? Quer dizer, isso é uma evidência de relaxamento. Ele é preguiçoso. Né? O indivíduo o trabalhador é aquele que botou tudo no chão e transformou tudo em lavoura, ou em pastagem, enfim, né? Então, essa relação conflituosa com a natureza, olha, isso é terrível. Você tem algumas exceções, né, de vozes que se levantaram contra isso, e aí eu diria uma voz que é pouco conhecida, do Dr. Paul Aldinger, na colônia da Ranzamônia, hoje Ibirama, e ele chamava atenção para a necessidade de manter matas ciliares, de manter os morros cobertos de mata para evitar a erosão, enfim, né? Tinha toda uma... Mas isso foi, claro que foi atropelado, né? Mas isso foi uma marca, né? De vozes que entendiam. O colono bem-sucedido é aquele que, em poucos anos, conseguiu dominar a barbárie, a natureza. E ali fazer plantação de milho, de mandioca, de feijão, criar porco, criar gado, esse é o cara que... Né? Então o preço está aí, né? A fatura chegou. E sabe que no tempo do SPI teve muito essas trocas entre imigração e os migrantes e os povos indígenas, mas eu acho que foi uma troca meio não tão justa para o lado do imigrante, porque eu acho que os pessoal que estava no SPI, eles fizeram com que o pessoal alemão, caboclo, né, fossem até esses territórios indígenas e de uma certa forma ensinasse os indígenas a utilizar a terra, né, a fazer com que ela seja produtiva, fizesse com que os indígenas fossem agricultores, né, trabalhassem com gado de corte, trabalhassem o ano todo, né, trabalhando aqui em cima daquele espaço de terra, né, ou 15 hectares. E só que
Em alguns territórios isso deu um pouco errado, porque depois que teve eu acho que teve um acordo, eu falo isso da terra indígena Chapecó, que lá em 1910 teve muitos imigrantes alemães dentro do território indígena, que era muito mais do que 15.600 hectares, que é hoje a terra indígena. Eles estavam nesse território para ensinar os indígenas a fazer com que a terra rendesse, né? Rendesse de forma capitalista. Só que muitos indígenas não veem a terra, muitos, né, boa parte não veem a terra como algo que seja de valor, que renda, né, mas algo mais espiritual, da cultura, né, mais para esse lado de respeito mesmo com os Nenton, que a gente fala, né, que são os deuses da mata. E nesse sentido, eu digo isso por ouvir muitas histórias da minha mãe, do meu avô, e por ouvir pessoas mesmo lá da proximidade lá da terra indígena Chapecó, que são alemãos, em falar que quando eles forem expulsos, esses migrantes foram expulsos da terra indígena, né, porque eles não podiam mais ficar na terra indígena, eles falaram assim, agora então o pessoal vai virar capoeirão, como eles falam, né? Vai virar capoeira, ninguém mais vai plantar nada, porque são tudo preguiçosos, porque não sabem plantar, não aprenderam. Então a fala deles assim, vão morrer de fome, achando que precisa plantar, precisa entrar com maquinário para poder render dinheiro, para poder ter um sustento. Mas ao contrário, se a gente tem a mata em pé, se a gente tem os animais, se a gente tem todo esse contexto de sustentabilidade, né, nesse território, por que a gente está há mais de 524 anos, né? Sobreviveu, né? Não morremos de fome, estamos aí passando de geração em geração e sobrevivendo, né? Esses tempos turbulosos. Adriana, você levantou uma questão que eu percebo que recentemente, é coisa de poucos anos, a academia redescobriu essa ciência de muito tempo atrás, e hoje se chama isso de trabalhar no sistema agro-silvo-pastoril. Né? Quer dizer, se percebe que manter a floresta em pé é mais rentável. Né? Quer dizer, isso se fazia ao natural. Né? Eu cito aqui um biólogo, um botânico alemão, o Eduard Höhne. Ele tem uns textos assim, são fantásticos, chamando a atenção para, olha, o imigrante deve aprender com o indígena. Tem um termo que ele usa, são os ciclópicos agricultores dos trópicos, né, que sabem, né, tirar o seu sustento mantendo-se em conexão com a natureza. Pois são essas coisas que se passaram mais de, sei lá, quantas décadas, a academia descobriu isso. Mas tem um embate com o mundo do agronegócio. Progresso. O horizonte do agronegócio mas nem de longe. Né? E nós estamos nesse embate contemporâneo. Né? E olha, me parece que o que tem acontecido aí nos últimos tempos tem chamado a atenção, mas de uma maneira muito, muito ainda tênue. Né? Um aspecto que eu gostaria de mencionar, coincidentemente ontem eu estava trabalhando com um relatório de 1912, relatório do consulado alemão de Florianópolis, que o cônsul alemão então fazia o relatório e enviava para o Ministério do Exterior na Alemanha. Né? Ok, aí ele fala sobre N assuntos e tem um item, questão indígena. Né? E em 1912 o cônsul lamenta que a presença indígena ainda é uma realidade. Ele está lamentando isso e deixa bem claro que só há uma solução. De um lado, ou o governo faz alguma coisa para criar reservas e tirar esse pessoal do contexto amplo e isolar em reservas, ou para o extermínio. Quer dizer, é uma apologia ao extermínio. O cônsul alemão falou em 1912. Né? E aí a gente começa a associar como o imigrante alemão é estimulado a contribuir com as tropas de pedestres com os bugreiros. E aí você tem as listas. Né?
as listas de família X, Y, Z, quanto cada um contribuía mensalmente para manter as tropas, né, para fazer o extermínio. Isso está tudo documentado. Documentado. Né? E me chamou a atenção ontem esse relatório do cônsul de o Brasil, com a presença indígena, não tem chance de progresso, de desenvolvimento. Isso é o símbolo do atraso. São indolentes, preguiçosos, e não são aptos ao trabalho, e, portanto, são parasitas que devem ser eliminados ou isolados. Né? Essa é a voz autorizada de um cônsul. Além do apagamento, né, que se faz de uma outra história, não é isso, Adriana? A história do seu povo, de outros povos, que são totalmente apagadas, né? E todas as contribuições também, né? E acho que a gente tem mais algumas perguntas que vão nesse sentido, né, Lorena? Em uma live com Nanja Choklang, ela diz: a morte virá pela caneta no futuro. Identificamos esse tipo de atitude em diferentes ações. Se ainda hoje os indígenas sofrem atritos e ataques por meio de políticas e leis, como o Marco Temporal, a Lei 495, que altera o nome do Vale do Itajaí para Vale Europeu, que tipo de reparações podem ser feitas? Então, sim, tem, e já estamos fazendo, né, a partir dos movimentos indígenas. A gente, às vezes o pessoal acha que movimento indígena, a gente só vai lá, dança, canta, né, não conversa, não diálogo, a gente não faz esse diálogo para trazer essas questões de leis, e principalmente do que nos ataca, né, do que nos atinge, que aqui no sul do Brasil é o marco temporal, né, mais especificamente trazendo o contexto dos Lacanochoclen, mas também nos afeta enquanto povo caigangue, enquanto Guarani, Xetá, Charrua. E hoje a gente tem um abaixo-assinado, né, que já está circulando pelas redes, tratando bem específico dessa questão de mudar o nome, né, porque eu vejo isso muito pelas falas dos Lacanochoclen, que quando a gente está chegando no Vale Europeu, né, aí eles falam assim, porque Vale Europeu, se, né, quem está mais ali, quem tem a maior população, né, daquele território são os povos indígenas, né, e não tem nenhum referencial destacando, né, a presença deles. E eu vou muito de encontro nisso, principalmente nesses portais, né, que tem portais de entrada, sejam bem-vindos a município X, né. E quando é um município que abrange o maior território indígena, não se tem nenhuma referência. Então a gente já percebe aí o apagamento, né? E eu tento conversar novamente, eu digo isso pelos municípios mais próximos da minha terra indígena, de trazer todo esse contexto de empoderamento, né? De trazer esse protagonismo dos povos indígenas naquele território, não somente saber que os povos indígenas são pessoas, né, que podem contribuir somente nos tempos políticos, que é isso que é a visão de hoje em dia. E quando não tem esse tempo político, né, eles veem os povos indígenas como o professor João Klug destacou, né, nesse do consulado alemão, como ninguém, uns parasitas que estão ali, sempre estão trazendo conflitos, conflituando com os não indígenas, e isso pra gente é muito triste. Por isso que a gente agora a gente percebe que a partir do movimento nacional, né, que teve em Brasília, a gente está fazendo vários outros movimentos regionais. A gente vai ter agora o nosso ATL Sul em setembro, justamente para destacar esses pontos de relações do meio ambiente, climáticos, né, e trazer o ponto principal, que é o marco temporal, e de que forma que a gente pode fazer com que isso seja visto, né, por todos de uma forma do ponto de vista indígena e não indígena. E a gente sabe que hoje na terra indígena Lacano há conflitos, não sei se vocês acompanham pelas notícias, pelos noticiários. A INCC até traz um pouquinho assim, né, mas traz um pouco mascarado, né, um pouco de como que acontece esses conflitos, de como que acontece esses processos de retomada, né, que é isso que dá o embate mais fortemente para os Lacanochoclen. Mas a gente tem muitos outros meios, né, dessas informações mais completas, através de organizações indígenas mesmo, né, como a Arpinsul, a PIB, a Amiga, que é uma organização só de mulheres indígenas, e também dos locais, que tem os Juventude Lacanochoclen, que traz toda a cobertura de todo esse contexto, de como que está sendo tratado o marco temporal, de como que partiu esse marco temporal, né,
de marcar um tempo, né, a partir da Constituição, e dizer que eles não estavam aqui. Se a gente vê que na arqueologia, né, tem estudos históricos arqueológicos que mostram, né, a presença dos povos Lacanoxoclém e Caigangue, principalmente aqui próximo, nas proximidades da Grande Florianópolis. E isso é muito triste, saber que há políticos que tentam fazer com que o marco temporal seja aprovado, né, sabendo que a gente tem estudos, pesquisas, né, que mostram essa desmascaração que não tem como se consolidar, né? E aí, como eu já mencionei, a gente tem tratado nos nossos movimentos, né? E um ponto principal é que a gente se aproxima enquanto povo indígena, né? Mesmo que a gente sabe que é um pouco distante o povo Lacanoxoclém, mas quando a gente sabe que o nosso parente está vivendo, né? Está sentindo, principalmente na pele, nesses conflitos diretos com o território, a gente une forças através, né, como a parente falou ali, na caneta, que agora a gente vai tentar vencer isso. Mesmo que ela falou que na caneta talvez um dia a gente perca, né, todo esse contexto de direito, mas é por isso que hoje a gente ocupa vários espaços, né, na universidade, busca esse conhecimento, porque a partir da escrita, a partir de conhecer todo esse contexto histórico, né, para entender um pouco de como que a gente pode combater, né, toda essa negação dos nossos direitos. Uma questão, Adriana, que eu me recordo aí de 98, em 98 eu ocupei a chefia do departamento de História pela primeira vez, e ali começa a discussão sobre o curso de licenciatura indígena, que começou abrigado no departamento de História. E eu tive, na época nós tínhamos N reuniões, né, para verificar a possibilidade de efetivamente fazer acontecer. E como chefe de departamento, me cabia operacionalizar decisões que haviam sido tomadas. E ficou clara a decisão de vamos fazer, então, um curso experimental, um curso piloto, a primeira turma e tal. Vocês não imaginam as críticas que eu sofri por ter sido chefe de departamento. Desculpe a linguagem, mas foi isso que eu ouvi. Você, chefe de departamento de História, vê a merda que você fez de admitir o indígena na universidade. Esse pessoal nunca pagou imposto na vida e agora está aí ocupando espaço na universidade. Quer dizer, esse tipo de coisa vinha também da academia, não só de fora. Então, olha, é uma coisa assim, a gente pensando que a gente está fazendo uma coisa interessante que vai receber apoio, mas no primeiro momento recebeu mais críticas do que apoio. Né? E voltando um pouquinho à questão quando você mencionou o Vale Europeu. Vocês já perceberam aí que a propaganda de Vale Europeu, em tudo que é canto tem um córregozinho, um fio d'água aí, é um Vale Europeu. Né? O efeito danoso, na minha maneira de ver, da indústria do turismo, de alguns anos para cá. A indústria do turismo entendeu que esse conceito de europeização, ele vende. Né? E aí se faz toda uma propaganda em áreas São Paulo, Rio, Nordeste e assim por diante. Por exemplo, um folder aí não me lembro que ano foi, antes da pandemia, folder divulgando a Oktoberfest em Blumenau. Né? Venha venha conhecer a Europa sem sair do Brasil. Né? Umas coisas assim, né? E a indústria do turismo faturou em cima disso, continua faturando e silenciando coisas que estão ali do lado. O que vale do Itajaí, a população Choclen, não se fala.